Vamos lá. Bom, pessoal, é sempre muito desgastante lives, né? Por mais que eu goste de falar em sala de aula, hoje meu dia foi extremamente compridaço aí, né? Mas quando eu vejo aí o rostinho de vocês, reencontro vocês, né? As pessoas que há muitos anos eu não vi, eu só acompanho, obviamente, nas mídias, né? Então é muito gratificante, então é recompensador quando a gente marca essas lives, né? As lives também são um saco, já está muito manjada, né? Mas, pessoal, olha só, antes de me apresentar, né, porque vai ter uma historinha antes de entrar no assunto, eu quero falar sobre o tema dessa live, né, que é a realidade da auriculoterapia, tá? Eu não gosto muito de usar esse termo realidade, né, real para quem? Mas a auriculoterapia tem uma realidade, é a força dela, né, é uma ferramenta extraordinária, é uma ferramenta completa, né, mas para que ela tenha essa força, hoje mais eu estou trazendo um alerta para vocês, né? O que eu estou trazendo é uma reflexão, tá bom? Para torná-los prontos, né? Para torná-los prontos para o que eu chamo de pandemia e pós-pandemia, né? Não tem como deixar falar esse assunto de lado, né? Porque as coisas ainda irão acontecer de uma maneira um pouco mais desconfortável para todas as pessoas, né? E é por isso que nós, profissionais da saúde, precisamos estar de alguma forma preparados, né? Desde o início de toda essa história, eu não estou medindo esforços, né, dentro dos meus limites, para que eu possa prepará-los para poder recepcionar os seus pacientes, né? Então, o objetivo dessa nossa conversa hoje, dessa reflexão, é conversar com os meus alunos, né, que já fizeram auriculoterapia, tanto o curso de auriculoterapia como a auriculoterapia dentro do curso de sistêmica, para as pessoas que pretendem fazer esse curso, para os profissionais convidados, né, que estão querendo conhecer um pouquinho mais a respeito da auriculoterapia e também para os pacientes, tá? Eu sempre faço questão de que esses assuntos não fiquem restritos só ao nosso meio de terapeutas, né, dos profissionais que mexem, né, com a saúde, ou transformam a saúde, mas também que esse assunto chegue aos pacientes, porque eles precisam saber das ferramentas que estão à disposição para eles, né? Eles precisam saber que nós, profissionais da saúde, estamos preparados para recepcioná-los, que eles precisam saber que nós sabemos o desconforto que eles estão passando, né? Então, hoje, eu falo e eu pretendo, né, que essa nossa conversa chegue para todos nós, né? Com esse intuito, prepará-los para a pandemia e pós-pandemia, tá? Por quê? Porque nós não preparamos para o problema, nós preparamos para as respostas e para as soluções que nós precisamos criar biologicamente e que o nosso corpo já está em vias, né, de ter essa transformação biológica, tá bom? Então, esse é o objetivo, por isso o nome Realidade da Auriculoterapia, porque a auriculoterapia é uma ferramenta que tem uma força extraordinária para recepcionar todos os pacientes, para nos ajudar a transformar a vida de todos, né? Para que biologicamente todos se adaptem a essa nova era, a essa nova transformação, diga-se de passagem, a uma oportunidade incrível de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento biológico, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento geopolítico, inclusive, né? Então, quando a gente fala de pandemia e pós-pandemia, principalmente, a gente alcança aí um pool de possibilidades imensas, tá bom? Então, esse é o objetivo da nossa reflexão de hoje, tá? É somente esse o objetivo, é uma reflexão para mostrar como essa terapia pode ser muito viável para todos nós profissionais e para os nossos pacientes que precisam ser recebidos, precisam ser muito amados, compreendidos e principalmente que possamos ajudá-los, né, a biologicamente estarem prontos, preparados e transformados, tá? Mas eu acho que ganhar, né, esse merecimento de estar aqui conversando sobre esse assunto com vocês, eu preciso me apresentar, né, para quem não me conhece, meu nome é Adriano Zunstein, eu sou fisioterapeuta de formação, né, é uma profissão extraordinária que eu honro muito, porque é através dessa profissão que conseguiu me tornar apto, né, para poder falar um pouquinho sobre essa grandiosa ferramenta que é a auriculoterapia. Porque a fisioterapia, pessoal, ela me trouxe uma visão integralista de sistemas, né? Embora, obviamente, em faculdade, né, a gente reverencia o intelecto da nossa ciência ocidental, ou seja, tenho dor no joelho, vou tratar o joelho,
A fisioterapia, ela dá a oportunidade de perceber que aquele joelho está no meio de estruturas importantes, né? Tem um quadril acima, tem um tornozelo embaixo. Então, mesmo você focando ali o joelho, você entendia que esse joelho, ele tem que ter outros mecanismos que trabalham. Então, isso cria uma possibilidade de integrar fatores, sistemas, né? Mas ainda dentro do sistema muito fechado. Mas isso me aguçou para me trazer até onde eu vim, né? Então, hoje, a partir desse interesse, né, de perceber como as coisas funcionam de maneira integrada, eu agucei, né, eu despertei uma ciência, né, de pesquisa em relação ao desenvolvimento humano. Tá? E conforme eu fui estudando, né, como o ser humano se desenvolve, não teve como a gente passar por todas as áreas das inteligências humanas, né? Começando pela inteligência cognitiva, né, que é o nosso consciente de inteligência. Aí depois, na evolução, nos anos 80, surge a ideia aí de uma inteligência emocional. Hoje a gente fala sobre uma inteligência espiritual, né? São conceitos, mas é simples, né? Inteligência cognitiva ou consciente de inteligência é aquilo que a gente passa a vida estudando, né? E que hoje nós temos ferramentas fantásticas como o Google, o Siri, né? Que dá todo o conhecimento cognitivo. Mas aí nós avançamos, né? Porque aí nós precisamos transformar esse conhecimento em inteligível e ensinar para outras pessoas. E para isso você tem que ter uma inteligência emocional, que é uma capacidade de autogestão, não de controlar as emoções, mas autogestão para inserir quem você é dentro de tudo aquilo que você habita, que você vive, que você congrega. E aí nós somos mais, né? Nós tornamos esse conhecimento aí que nós aprendemos discutível em vários nichos, em várias tribos, e isso acabou se transformando numa teia de conhecimento onde a gente fala sobre inteligência espiritual, né? Mas aí, pessoal, tentando entender tudo isso, eu percebi que isso só é possível se o ser humano em 3 dimensões, ele respeita um código de comportamento, né? E esse código de comportamento, ele foi escrito há bilhões de anos. Ele foi feito uma releitura 200 mil anos atrás, quando aparece o Homo sapiens, né? Foi feita uma outra releitura muito importante, há mais ou menos uns 30 mil anos, quando apareceu o Homo sapiens sapiens, que é o cara que sabe, quando nós entendemos que temos um lobo frontal, e esse cara está até hoje. Então, hoje nós somos Homo sapiens sapiens, tá? A gente não modificou muito em relação a 30 mil anos, não. Por quê? Porque a gente, na verdade, segue um código de comportamento, né? E esse código de comportamento, com os meus estudos foram não apenas em biblioteca, mas em campo, atendendo, porque eu trabalho em cima de preceitos e conceitos orientais, como eu vou chegar até lá. Então, eu entendi, pessoal, que esse código de comportamento, ele é descrito, né, e eu denominei como inteligência biológica, tá? É onde o ser humano, a partir do momento que todos os sistemas integrados funcionando, podem dar condições de você aprender algo, ensinar algo, e esse algo ensinado ser mantido ou transformado nessa teia, né, ao qual nós estamos inseridos. Então, hoje, né, embora sendo fisioterapeuta, trabalhando com terapias manuais, com terapias orientais, com terapias quânticas, eu sou apenas um estudioso do desenvolvimento humano nessa característica de inteligência biológica. Essa inteligência biológica, pessoal, ela vai acontecer sempre de maneira autonômica, tá? Ela sempre vai acontecer. O problema é que às vezes existe delay para isso acontecer. E aí a gente começa a apresentar uma série de sensações, uma série de desconfortos biológicos, ok? Então, baseado nisso, o meu foco de pesquisa e estudo, eu serei sempre um eterno estudioso, é do desenvolvimento humano dentro desses conceitos biológicos, dentro dessa inteligência biológica, tá? E aí o mais interessante é que com todo a minha trajetória dentro das ciências da fisioterapia, das ciências manuais, das terapias manuais, osteopatia, quiropraxia, RPG, Maitland, Mulligan, Cyriax, as massagens propriamente dita, eu entendi que existia uma ciência que conseguia não só integrar os sistemas biológicos,
mas conseguia integrar esses sistemas biológicos com o meio que a gente está inserido, com o mundo que a gente vive, né? E aí eu comecei a perceber que a ciência que fazia isso é a ciência oriental. É onde grande parte do meu despertar acadêmico, despertar de vida, despertar profissional foi através das ciências orientais. Então, quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu percebi que a gente congrega uma série de ciências, ciências interligadas, mas ciências distintas. Então, nós temos a nossa ciência ocidental, as ciências francesas, as ciências alemãs, de biológicas, de cadeias, as ciências russas, aeroespaciais, inclusive, e as ciências orientais. Só que a ciência oriental, ela é muito especial na minha vida, exatamente por isso. Porque ela segue rigorosamente os padrões de inteligência biológica, esses códigos de comportamento biológicos que explicam o seguinte: nós, enquanto em 3 dimensões, estamos aqui apenas para adaptação, ok? O que é essa adaptação? A gente sempre sonda, através dos órgãos do sentido, tudo que está acontecendo ao nosso redor, a cada milésimos de segundo. Os nossos receptores, através da nossa visão, audição, olfato, paladar e tato, está sempre captando tudo que está acontecendo ao nosso redor. Essas informações chegam ao nosso cérebro, é computado, baseado em tudo que nós somos, em tudo que nós carregamos dos nossos ancestrais, de todas as nossas histórias, as nossas valências. Tudo isso é computado nesse terceiro cérebro, que é a caixa que pega todas as informações. Aí isso automaticamente é computado e automaticamente desce através de canais específicos de um sistema fantástico chamado de sistema vagotônico ou parasimpático tônico, que os orientais chamam de VC, que é um sistema extraordinário, que faz com que os sistemas, que sistemas? Os órgãos, os tecidos, fiquem preparados para enfrentar o mundo que nós recepcionamos pelos órgãos do sentido. É simples. Capta o mundo, computa e o corpo fica forte. É isso que os orientais sempre falaram. Nessa observação entre céu e terra, o homem integrado à natureza, tá? Que falam sobre as expressões do Qi, das energias, do equilíbrio, é exatamente isso. Só que para o oriental, isso é uma linguagem muito fácil de entender, mas para nós ocidentais, não. Os ocidentais, nós somos muito racionais. Então, a gente tem que explicar isso sempre dentro de uma bancada. E para explicar dentro de uma bancada, a gente tem que usar terminologias muito mais recentes e novas. E que hoje, para explicar isso com excelência, nós damos um passo à frente, vamos lá, no despertar, quando abrem-se as cortinas e a gente entra no universo subatômico. Por isso, para que a gente consiga explicar o que o oriental explica com simplicidade, dentro da modernidade, a gente sai dos parâmetros atômicos e vamos aos parâmetros quânticos subatômicos. Então, entenda como todas essas ciências, elas se congregam. Mas elas devem se congregar para uma explicar a outra, para que você participe de todas elas com excelência. Então, o meu trabalho, ao longo da minha jornada profissional, acadêmica, é simplesmente conectar o desenvolvimento humano com os seus códigos de comportamentos biológicos. E aí é que entra exatamente o ponto em que eu quero chegar. O ser humano hoje, ele funciona de maneira integrada. Nós temos uma série de sistemas que funcionam em concordância, em ressonância, em biorritmo. Então, cada órgão nosso tem que se comunicar com o seu vizinho. Os sistemas integrados devem funcionar em parceria, em cascata. É assim que tudo funciona para que ocorra adaptação, pessoal. Senão, isso não é possível fazer. Chamo a atenção para essa ferramenta extraordinária que é a auriculoterapia. Todas as ferramentas orientais funcionam nesse patamar, mas o assunto nosso hoje é a auriculoterapia. Então, a auriculoterapia, ela nasce há muito tempo atrás. Ela nasce num sistema muito antigo, antes mesmo de ser deturpada quando a China passou por uma série de problemas.
Essa ciência, ela nasce como um microsistema, tá? E quando a gente fala num microsistema, subentende que você tem uma área específica em que ela é pequena, mas ela não é uma parte pequena do todo. Ela integra o todo. Então, o microsistema, ele só é microsistema se através dele você consegue enxergar o paciente, você consegue enxergar os sistemas internos, se estão ou não conectados, se estão ou não se falando. Se ao enxergar não estão falando, esse mesmo microsistema tem que dar condições de abrir espaço para a conversação voltar ao normal e oferecer condições para essa conversação. Todo microsistema ele tem que funcionar dessa forma, ok? E nós temos vários microsistemas no nosso corpo. Só para vocês entenderem. Nós temos o microsistema do pé, ok? Como que esse microsistema age? Ele não age direto como auricular. Por quê? Porque o microsistema de pé, o microsistema de mão, eles agem através de cognição pura. Ou seja, eles trabalham também como um todo, através do pé, de palpações, de movimentos biomecânicos da mão, você consegue saber se os sistemas internos funcionam ou não. Mas isso acontece através de biomecânica. Isso acontece através da capacitação de execução de processos do ser humano. Então, passa por intermediários, que é o primeiro cérebro. Você tem ideia, para usar um microsistema de pé e de mão, você tem que checar os níveis de dopamina que o intestino está produzindo, para que essa dopamina chegue a níveis motores e no contra-rebote você sente a tensão dos tecidos em pé e mão para ver a viabilidade de onde mexer para essa dopamina ela ser produzida. Okay? É assim que age o microsistema de pé, tá bom? Microsistema de língua. A microsistema de língua é extraordinário. Pessoal, a língua, ela está numa posição em que consegue trabalhar com dois sistemas distintos ao mesmo tempo, o yin e yang, na linguagem oriental. Mas a língua também trabalha com sistemas ocidentais, simpático e parasimpático. A língua ela é capaz de recepcionar toda a situação simpático-tônica, que é como você vê o mundo no seu estresse, e executa a vagotonia ou parasimpaticotonia, que é o sistema de reabilitação. E como é que você vê isso? Através de vascularização da língua. Não é através da sabua, como todo terapeuta oriental sabe, pelo menos deveria saber averiguar. Não é cor da língua, não é saburra da língua, não é formato da língua. São vasos que estão na língua. Dessa maneira, ela compreende o microsistema, que através da calibragem desses vasos, através do movimento desses vasos, até na motricidade da língua, esses vasos se movimentando, você consegue ver se os sistemas internos estão funcionando. Okay? É um outro microsistema. O nariz é um outro microsistema. E esse microsistema, por incrível que pareça, ele vai variar informando os órgãos internos pelo formato, por deformidades, por calosidades, por esporos que aparecem, por acnes que aparecem, pelo formato dele. O nosso nariz é que ninguém observa, mas ele muda de formato dia a dia, ele muda de coloração, não só a parte externa como interna. E com isso você consegue verificar se você tem um sistema funcional ou não. O nosso olho, ele não é um microsistema. Ele apenas funciona como um leitor. E por que ele não é um microsistema? Porque, repito, todo microsistema ele tem que ter uma capacidade de identificar se os sistemas internos estão funcionando, tem um sistema de abertura para que a terapia funcione e tem que ter um sistema de terapia para poder o corpo voltar a funcionar. E o olho não oferece isso. Ele oferece apenas leitura. Através dele você consegue ler se os sistemas estão funcionando, mas ele não te dá retórica de tratamento, ok? Temos também um magnífico sistema na cabeça, tá? E a cabeça, ela trabalha exatamente como os parâmetros do pé e da mão. Precisa mapear níveis de dopamina. Então, acaba sendo um sistema que tem delay. Existe um outro microsistema, pessoal, que é o microsistema VC, tá? Esse microsistema, ele é completo. Você consegue, através dele, fazer sondagens se os sistemas estão funcionando. Através dele, você faz abertura para o potencial de tratamento
E através dele também você faz os sistemas funcionarem. Existe um outro microsistema, que é o microsistema VG, do governador, lá nas costas. É um sistema perceptório. É um sistema que te abre a capacidade de ter a sua emoção comportamental estável. O que é essa emoção comportamental? Não é a emoção que os nossos colegas psicólogos cuidam, que é uma emoção de sentir, que é a interpretação das emoções. Esse microsistema VG, pessoal, trabalha dentro de um complexo de emoção comportamental, que é autonômica, tá? Eu explico isso fácil em todas as aulas, né? Hoje você entra no elevador, alguém entra com você e te dá um espirro dentro do elevador. Na hora, você tem uma emoção comportamental de medo, que é fuga. Isso você não pensa para fazer, é automático. Ou dependendo do dia, o cara espirrou lá dentro do elevador, você vai cair de cima dele de pau, você vai agredir, raiva, emoção comportamental de ataque, de luta, tá? Isso, pessoal, é autonômico. Isso você não pensa para fazer. Só que quando abre a porta do elevador, aí sim você sai dando risada, porque foi hilário, ou você sai chorando, porque pode ter sido contaminado. Isso já é uma emoção de sentir, é uma interpretação do que você fez lá dentro. Então entenda, nós, dentro da inteligência biológica, como terapeutas orientais, dentro daquilo que vocês são treinados para fazer, vocês analisam a biologia do que aconteceu dentro do elevador. E o microsistema VG, pessoal, ele consegue dar condições de você entender se você tem essa resposta de luta, se você tem a resposta de fuga, e se você não se congela frente às adversidades, porque o congelamento de possibilidades é o maior indicativo de que os seus sistemas internos estão corrompidos. O seu nível de intoxicação e o seu nível inflamatório está tamanho que você perde a capacidade de ter respostas biológicas. Você não perde a sua inteligência biológica. Você não perde o código do comportamento. Mas você perde a capacidade dele agir e reagir frente às necessidades. Quando isso acontece, aí começa a nossa história. Porque quando isso acontece, quando você tem um delay de congelamento, quando a sua estrutura biológica está tão inflamada por todos os poluentes, terra, ar, solo, informação, eletromagnética, quando tudo isso te inflama, nós perdemos a capacidade de resposta imediata. Então, nós temos um delay na nossa inteligência biológica, um delay de como nós temos que agir frente a tanto estresse, frente a tanto sofrimento, a tanta exclusão, a falta de ir e vir, os bloqueios, as prisões, a desinformação, o terror, o medo de morte que está sempre ao nosso redor. A nossa inteligência biológica ela está preservada, mas esses níveis de inflamação impedem o nosso desenvolvimento biológico, impede que a gente saia do estresse, que a gente entre em respostas biológicas de cura, fazendo o que precisa fazer, muitas vezes ficando deprê, mas conseguindo, né, dar a volta por cima. Então a questão é o que está acontecendo agora e a necessidade que nós temos de sondar o que está realmente acontecendo com os nossos pacientes. E aí que vem a minha reflexão e a necessidade de alertá-los para usar de maneira correta esse instrumento maravilhoso. Quando a gente entende que nós estamos trabalhando com fatores de saúde, nós temos que sair da dicotomia. O que é dicotomia? Ideias divergentes e separadas. Nós temos que sair da dicotomia de doença e de saúde. Por quê? Porque se ainda, nessa época de pandemia e pós-pandemia, nós formos ficar restritos aos sintomas do nosso paciente, às queixas do nosso paciente, como se esse fosse o único objetivo seu, nós iremos congelar de imediato, assim como os nossos pacientes estarão congelados. Por quê, pessoal? Porque o sintoma é referenciado a partir do momento que o seu paciente perde a integralidade dos sistemas internos. Eles não se ajustam mais. Então, você tem um sintoma característico para que essa inteligência biológica do seu paciente possa vir à tona e deixar os sistemas muito mais fortes
E quando o sistema fica muito mais forte, ele vai ter uma hiperfunção. E essa hiperfunção ela vai ficar dolorida. Ela vai ficar dolorida baseado na temática de recepção, de adaptação, dependendo da individualidade do seu paciente. Às vezes, uma hiperreatividade pode ser do estômago, uma hiperreatividade pode ser biomecânica, então pode doer o estômago, pode doer uma articulação. Essa hiperreatividade pode ser tamanha que o seu paciente pode ficar retido em estresse, então ele pode ter hiperestresse, ele pode ter uma mega ansiedade, ele pode ter pensamentos e uma mente extremamente acelerada, ele pode ter bipolaridade ao extremo. Então, tudo isso não são sintomas de doença. Isso são características da inteligência biológica em sofrimento, em delay, pelo nível de intoxicação do seu paciente. Então, eu quero que você entenda que quando o seu paciente chega para você a partir de agora, e principalmente nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos, porque a prospecção de uma adaptação biológica do ser humano é para pelo menos 3 anos. Antes disso, você pode escrever que nós e os nossos pacientes estaremos em processo de cura, em processo de transformação. Então, sendo assim, chamo a atenção de vocês. A auriculoterapia é uma ferramenta extraordinária. Mas, pessoal, ela não foi criada, ela não foi concebida para trabalhar com sintomas específicos. Porque se você faz isso, você trabalha com a dicotomia de doença e de saúde. E nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com saúde. Ou ela está debilitada, ou ela está full. E a auriculoterapia, ela foi feita, e não importa qual seja a escola, quer seja escola francesa, quer seja escola chinesa. Qualquer tipo de discussão são apenas devaneios. Elas trabalham no mesmo conceito, investigação. A auriculoterapia é o melhor microsistema porque ele é investigativo. Ele consegue sondar exatamente as reais necessidades da biologia interna do paciente. Ele consegue sondar o que é que está errado, qual é a engrenagem que está faltando para ter o delay dessa resposta biológica instantânea. O que está fazendo com que a saúde ela fique sempre deficitária. Então, entenda que a auriculoterapia ela só existe para que você consiga avaliar as reais necessidades do seu paciente. Por esse motivo, nos dias atuais, principalmente nos que se seguem, não é aconselhável que você use essa ferramenta apenas para tratar sintomas específicos. Não tem como você usar essa ferramenta de maneira tão forte, tão absoluta, trabalhando com receitas, trabalhando com emergências apenas, trabalhando com... me foge a palavra, mas trabalhando com receitas prontas, com fórmulas especiais, com conjuntos pré-determinados. Por quê, pessoal? Porque não existe nada pré-determinado. Cada um de nós, a nossa individualidade, está recepcionando essa situação que o mundo passa de uma maneira diferente. O que significa que cada um de nós está tendo uma resposta biológica diferente, está tendo um delay biológico diferente, está tendo um nível de contaminação diferente. Então, você sabe o que fazer. Você é profissional treinado. Você que sabe usar esse microsistema na integralidade. Use ele dessa forma. Esse sistema, ele tem leitores biológicos. Ele consegue ler exatamente o que está acontecendo de errado dentro do corpo, o que está levando a saúde a estar debilitada. Esse sistema, ele além de saber exatamente aquilo que está errado, ele tem e oferece sistemas de limpeza. Porque hoje, pessoal, não adianta você só ir lá, saber o que o paciente precisa e fazer esse corpo funcionar normal. Porque se ele está intoxicado, se ele está com nível de poluição interna, você tem que fazer sistemas de limpeza. Você tem que limpar o sistema vagal, que é o sistema é o sistema executor, é o sistema que consegue literalmente integrar todas as partes do nosso corpo. E a auricular tem esse sistema de limpeza. Ela tem que usar dentro dessa formulação. Sabe o que precisa ser feito? A orelha entregou para você. O corpo biológico entregou para você.
Você limpou o sistema, aí você vai lá na orelha, por ser um microsistema brilhante e completo, você vai trabalhar especificamente em conjuntos de possibilidades, não em receitas prontas, não em regras pré-determinadas. Pessoal, esse sistema oriental não sabe o que é isso. E eu preciso alertá-los. Porque se vocês esperam que o seu paciente consiga identificar aquilo que ele está sentindo, é um erro muito grosseiro da nossa parte. Nós não conseguimos explicar o que estamos sentindo. Nós não estamos conseguindo explicar aquilo que mais nos afeta, onde mais dói. E aí chega hoje um paciente com Covid para você. Aonde você vai atuar? Véia superior? Nos intestinos? No pulmão? Nos vasos sanguíneos? O que você vai fazer? Qual é o ponto que você usa para Covid? Qual é o ponto emergencial? Vai trabalhar com a febre do paciente? A orelha não responde dessa forma. A auricular é brilhante e forte, ela responde em compounds, ela responde em conjunto, olhando para a inteligência biológica, olhando para o código do comportamento humano. E você, profissional, que já foi preparado, você sabe trabalhar com isso. Então, por favor, não caia no comodismo. Você precisa recepcionar seus pacientes. Você precisa compreender os seus pacientes. Você precisa estar pronto para isso, para que você não se congele. E esse sistema é brilhante. Ele traz isso para você. Ele já nasceu pronto para fazer isso. E ele não é novo, pessoal. Ele tem milhares de anos na sua existência. Ele data de todo o ensinamento oriental. Esse ensinamento que congrega o ser humano à natureza. Reage de acordo com os parâmetros da natureza. E tem os códigos de comportamento biológicos que reagirão a essa natureza externa. E é esse sistema aqui que eu chamo a atenção. Qual é a realidade dele? A força dele de entender você, entender seus sistemas internos e de conseguir devolver qualquer tipo de anormalidade que esteja presente. Mas ela não consegue tratar só seu estômago, se o estômago estiver doendo. Ela não consegue tratar o seu joelho, se o seu joelho estiver doendo. Ela só vai fazer isso se ela integralizar todos os sistemas. Se você reconstruir ou der possibilidade de reconstrução para o seu paciente, aí sim, o joelho melhora, o estômago melhora, o câncer melhora, o estresse melhora, a depressão melhora, as doenças autoimunes melhoram, a pressão melhora, o diabetes melhora, tudo melhora. Por quê? Porque aí você não trabalha com dicotomia, você não trabalha com uma doença, você trabalha com o ser humano, você trabalha com a saúde em prol da saúde. Então é isso que esse microsistema faz. Todos os outros que eu comentei, com exceção do olho, conseguem fazer isso também. Mas eu chamo a atenção porque a orelha, ela é especial, sempre vai ser. Por quê? Pessoal, todo o nosso sistema de cura, todo o nosso sistema de integração interna, a eutonia, a autocura, que é o que todas as ciências mais modernas e de renome pregam. O ser humano nasceu para se autocurar. E essa autocura, ela se realiza através do nosso nervo vago. O nosso nervo vago integra os 3 cérebros. E esses 3 cérebros conseguem nos adaptar a qualquer coisa que existe e que ainda vai vir no mundo. E o único local, repito, o único local em que você tem acesso direto a esse fabuloso nervo vago, para você entrar em vagotonia, para você entrar em cura, é através do pavilhão auricular. É o único local que você encontra isso. Através de manobras, de terapias manuais, osteopatia, quiropraxia, a gente consegue trabalhar no sistema simpático e parasimpático, principalmente o sistema vagal, crânio sacral, mas apenas de maneira indireta, fazendo manobras de expressão. Por exemplo, através de relés do nervo frênico, você consegue trabalhar com o nervo vago. E repito, o cara que te cura, o cara que integra sistemas, quando você passa por hiperestresse, quando você precisa de adaptação, é o nervo vago. E para você chegar até ele, por exemplo, no corpo, você tem que acessar através do frênico. Agora, a orelha é direto. Repito, o único local que você tem acesso a parâmetros de cura do seu paciente é através do pavilhão auricular.
porque lá você tem ramos do nervo vago. Só que não basta estimular aleatório. Aí é que entra a sua magia. Aí é que entra a magia desse sistema que você está preparado para fazer. Aonde você, através dele, faz a leitura biológica. O que é a leitura biológica? É saber se os sistemas estão se conversando. É através dele que você limpa os caminhos para a informação chegar. Qual é a informação? Neuroquímica. Você estimula, você libera neuroquímica. A neuroquímica para informar cada célula o que tem que fazer, o tanto que tem que funcionar, quanto tem que abrir da sua membrana, ativa o cérebro da célula. E depois que você limpou, para essa informação chegar, você dispara essa informação de maneira crescente, de maneira coligada, em compounds reais, em compounds verdadeiros. Só assim, hoje, na atualidade e pós-pandemia, que é mudança de vida, é mudança de mundo, é mudança geopolítica, social, de todos os parâmetros. Somente nesse contexto, dessa forma, você tem uma ferramenta tão antiga, mas tão moderna e tão eficiente. Mas não tem como mais você ficar restrito a sintomas, a sinais do paciente. Os sinais são importantes para falar o seguinte: quando eu uso esse sistema de uma maneira coesa, de maneira integrada, eu sei que funcionou, porque os sinais que o paciente apresentou de início não existirão no final. Mas não são eles que te guiam. Ok? Quero que você entenda que se seu paciente tem um desconforto severo no estômago e você apenas utilizar um ponto somatotópico de estômago no pavilhão auricular, você vai drenar toda a energia funcional desse paciente. Ao invés da estabilidade que você acha que você vai dar, você tira a capacidade da integração de todos os sistemas em relação a esse estômago. E quando você começa com um devaneio desses, você repercute de maneira tão desastrosa no seu intestino e que você para de imediato a produção do seu sistema imunológico, a produção de dopamina, que faz com que você ande dignamente em existência pelo mundo, e você quebra todas as funções de serotonina, que no sistema de cascata final leva a melatonina, que vai transformar o seu sistema vagal, para te recuperar, para te deixar um ser humano em eutonia, em equilíbrio, com saúde completa. Então, eu espero que essas minhas palavras possam ter chegado de maneira coerente aos seus ouvidos, para que você perceba quantas possibilidades de microsistemas que nós temos, mas que você entenda o porquê que esse cara aqui é extraordinário, porque nele, só nele, você consegue trabalhar numa única via de cura real do seu paciente. Mas para que isso seja consolidado, não basta você trabalhar com protocolos. E não basta você olhar só para a queixa do seu paciente. Você tem que olhar para o seu paciente. Você tem que recepcionar o seu paciente. Você tem que ter muito amor pelo teu paciente. Porque você precisa ter muito amor para respeitar todo o congelamento, toda a hostilidade, toda a agressão que ele vai se apresentar para você. Não só agora, principalmente no futuro muito próximo. Então, sempre a minha tentativa é de passar apenas uma reflexão, nenhuma realidade. Eu acredito nisso que eu faço, é isso que eu faço com os meus pacientes. Hoje você está aqui dentro da minha casa, com o maior prazer eu recebo você. Aqui você está no CREM. O CREM é um centro de ensino e de reabilitação que desenvolve em laboratório todas as tecnologias que eu apresento para vocês. Essa é a casa que eu recepciono os meus pacientes. Essa é a casa que eu me curo. Essa é a sua casa que está à sua disposição. Essa é a nossa casa. Aqui eu estou no meu consultório. Aqui do lado eu tenho uma sala. Eu trabalho com biofotomodulação. Eu trabalho com terapias antioxidantes. Tem uma outra sala de treinamento no fundo, que aqui eu dou um dos cursos de inteligência biológica. Então, é aqui que eu faço exatamente isso que eu estou pedindo para vocês.
trabalho de maneira integrada com o meu paciente. Eu trabalho com vários leitores biológicos e um deles, e um dos mais importantes, é esse aqui, que está presente em todas as sessões do meu paciente. Mas sem protocolos, sem pontos para curar isso ou para curar aquilo. Nós trabalhamos sempre em prol da saúde. E para que essa saúde possa estar sempre na sua plenitude, o corpo tem que estar sempre integrado. Então, fiquem atentos a essa necessidade de integrar o seu paciente, de recebê-lo para que você possa ajudá-lo nessa passagem de desenvolvimento sem precedentes e extraordinária que nós estamos vivendo agora. Ok? Você tem várias fontes para isso. O que depender de mim, eu vou estar à sua disposição. E eu sou sempre muito grato, né? Em primeiro lugar, ao CREM, né? Que é essa casa que me dá toda a oportunidade de desenvolver tudo aquilo que eu sou, né? Que eu acredito realmente. Agradeço ao IBRAM, que é uma segunda casa onde eu consigo colocar em prática todas as tecnologias que eu desenvolvo. Eu agradeço muito a Elemento, que é uma entidade, né, que me fornece todos os materiais informativos que eu tenho acesso. Sou muito grato também a Centertal, que sempre me apoia em todas as tecnologias que eu preciso. E eu sou muito grato também, né, ao que a gente cuida hoje com muito carinho, que é o nosso atendimento à comunidade, em que a gente tenta levar um pouco desse conhecimento às pessoas que são menos abastadas, tá? Mas que essas minhas palavras possam fazer sentido para você, como terapeuta e como paciente também, tá? Se você estiver ouvindo, saiba que é essa a nossa intenção de todos os que irão alcançar, né, essa live. Estamos prontos para te recepcionar, porque nós temos esse fantástico microsistema que tem dentro dele um leitor, um vigilante extraordinário, que sempre tem a função de promover a saúde, deixar o corpo pronto para se adaptar a tudo aquilo que está acontecendo e tudo aquilo que ainda virá. E digo para vocês que virão coisas extraordinariamente gostosas, extraordinariamente transformadoras, ok? É que nós estamos no período de aprendizado, então nós estamos no período mais dolorido, né? Mas muito em breve, um nível de excelência que todos nós vamos alcançar, de capacidade mental, de plasticidade, de transformação, é extraordinário, isso me alegra muito, eu sinto o cheiro dessa nossa vitória muito próxima. Mas para que isso aconteça, com um pouco menos de desconforto, que esse sistema, dentro da sua prática correta, dentro da sua prática integrada, de observação, de leitura biológica, de limpeza e de terapia, possa trazer um pouco de alívio, que é isso que a gente está precisando. Então, nós estamos sempre aí à disposição de todos vocês e, por isso, quero encerrar agradecendo, né, a participação de todos vocês, o tempo de todos vocês, né? Estamos no meio das semanas, os dias são longos, né, pessoal? Mas, de qualquer maneira, gratidão e, mais uma vez, eu espero que possa fazer um pouco de sentido na tua vida e que você use esse magnífico microsistema, mas dentro dos padrões ao qual ele foi criado, ao qual ele foi concebido, ok? Dentro de um critério de identificação e de uso muito sóbrio. Tá joia? Estou aberto, nós temos aí 10 minutinhos, né? Para completar 1 hora de live, para não extrapolar o tempo. Se vocês tiverem qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu estou à disposição. Podem abrir o seu microfone e pode perguntar à vontade, sem problema algum. Bom, pessoal, eu estou abrindo o microfone de todo mundo agora, tá? Para quem faz tempo que não me via, minha linguagem complicou ou facilitou, né? Que eu sempre me preocupo com isso. Espero que tenha facilitado e não complicado, né? Adriano, só vou fazer uma observação
que te ouvir assim, dessa maneira, é um bálsamo, porque em meio a tantos protocolos que a gente está vendo, e eu sou muito resistente, porque sou muito da sua escola, e daí eu falo, eu fico maluca, assim, e daí, te ouvir foi me ancora de novo, né? Porque às vezes eu falo, será que eu tô muito fora? Não, eu me senti ancorada de novo no que eu acredito, assim. Obrigada. Que bom, Ana, não desvie desse caminho, né? Sim. Às vezes a gente acha que os protocolos são mais fáceis, mas eles nos colocam, né, num congelamento muito grande, né? Os protocolos, eles são baseados naquilo que a gente acha que tem que fazer. E o achismo é muito perigoso, a gente vive mais na incerteza, né? Quando a gente usa uma ferramenta tão viável para a realidade necessária, isso nos tranquiliza muito, ok? E se protocolos, né, fizessem a diferença, eu acho que estaríamos falando de pandemia hoje, né? Mas mesmo quando se fala em protocolos, há divergências tão grandes, né? E falam-se em nome da ciência ou da desciência, do favor ou do desfavor, e a gente acaba ficando sempre em puro congelamento. A gente se sente completamente amarrado, inútil, né? E não há necessidade disso. Nós temos muitas ciências integradas e todas elas têm que servir como um observador, né? Um observador desse nosso paciente, das reais necessidades dele. Então, não se desvie nunca, né, desses leitores fabulosos, né, daquilo que vocês sempre aprendem, porque é isso que nós precisamos, é isso que os nossos pacientes precisam, eles precisam ser enxergados, né? Então, o paciente hoje, ele muitas vezes pergunta para você, você colocou um pontinho aqui para minha dor? É porque ele está falando para você, pelo amor de Deus, olha para mim, você olhou para mim, né? Então, poxa vida, às vezes muitos profissionais falam, mas o paciente que pede para colocar um pontinho aqui ou um pontinho ali, ele não está pedindo para você colocar ponto nele. Ele está falando para você, pelo amor de Deus, me enxerga, né? Porque ninguém está me enxergando. Ninguém me vê, né? Todo mundo vê o que está atrás de mim. Então, quando o profissional, o paciente pede isso para você, ele está implorando para você, me olha, pô, né? É isso que a gente gosta, que quando a gente vai aos cuidados de alguém, que esse alguém te olhe, né? Então, hoje, eu passei toda a minha vida até hoje, né, sondando como o ser humano desenvolve, principalmente baseado nessa identidade biológica, nessa inteligência biológica dele. E o ser humano, ele sempre se volta para necessidades básicas de sobrevivência, de se sentir apto a fazer alguma coisa e de ter condição de estar sempre em sociedade vivendo. E ele só consegue isso quando alguém olha para ele, quando alguém consegue tornar ele apto para isso. E nós temos todos os leitores para isso. Nós temos ferramentas que conseguem estadiar esse paciente. Mas a gente se esquece de tudo, olha apenas para um sintoma, simplesmente fica retido a protocolos específicos, e a gente tem ferramentas muito mais facilitadoras para isso. E até ontem, pessoal, até há 4 meses atrás, infelizmente ainda o ser humano, ele poderia ser tratado à base de um sintoma. Mas hoje está tudo diferente. Meu Deus, se a gente não sair dessa dicotomia de doença, de sintomas, deixar de sentir para ter saúde, nós estamos falidos na nossa cognição, na nossa inteligência biológica. Nós, como profissionais, estaremos paralisados, pessoal. Então, é um alerta que eu faço, é quase um apelo que eu faço. Então, estejamos prontos, pessoal. O ser humano é mais o mesmo. Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não sabemos mais do nosso potencial. Então, nós temos que nos conhecer. Nós temos que conhecer os nossos pacientes. E se a gente não ir lá, ler o corpo dele com as ferramentas que nós já conhecemos e com todas as que estão sendo desenvolvidas, nós vamos perder a nossa própria essência. A gente vai esquecer que nós evoluímos. Nós vamos lembrar só que nós estamos em pleno sofrimento. Isso não acaba. Então, hoje nós temos ferramentas na mão. Então, é isso que eu quero despertar em vocês. Sempre, incansavelmente. Incansavelmente. E hoje, com muito mais amor, quando vocês sempre perguntam, mas e aí, tem um pontinho para tratar tal coisa? Tem vários pontos. Então, vem para cá,
para a gente saber quais os que você acende, porque são muitos, mas quais os que você acende para essa pessoinha que está na sua frente, que precisa do teu carinho, que precisa dos seus cuidados. Tá? E sabe o que é o melhor de todos nós? Nós já estamos preparados para isso. Todos nós já estamos. Só precisamos fazer o que é correto. Não o que a gente acha que é simples. Só ver sintomas do paciente. A gente se desgasta muito mais e não percebe. Ok? Estejamos prontos. Grandes fatos e grandes feitos ainda virão. Tá joia? Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, pela paciência, pelo tempo. Continuaremos essa proposta de sempre prepará-los, né? Nós estamos preparando alguma coisa legal para quarta-feira para vocês, né? Para trazer um pouquinho da minha história, como eu recepciono meus pacientes. O professor Jário vai entrar aí com o conhecimento dele de como você pode atrair esse paciente, né? Porque já chama a atenção de vocês, pessoal. Não adianta você falar assim, eu quero atender o meu paciente, estou pronto para isso, vou usar marketing. Se você está morrendo de medo de atender o paciente que pode estar com Covid, né? E tem, pessoal, a gente congela. Por mais que você tente esconder isso, se você não estiver preparado com o teu conhecimento, com alguns caminhos, os neurônios espelho dos seus pacientes leem isso na hora. Eu olhar para você e falar, esse cara não tá com aquela... Eu não estou confiando nele como eu deveria confiar. Né? Porque tem leitores, nós temos leitores, pessoal, que vê além do que você está falando. Nós temos leitores no nosso cérebro, esse tal dos neurônios espelhos aí, que a gente vai falar sobre outras ocasiões deles, né? É um leitor de imagens, de mínimas rugas, de um levantar de sobrancelha. Eles são implacáveis. Né? Então, por isso que eu quero passar um pouquinho aí, né, da minha história aqui no consultório, o que a gente faz, né? Como a gente trabalha com os pacientes, mais aí as dicas do grande conhecimento que o Jairo tem sobre marketing, né? Então, você fala assim, ó, vamos estadiar o paciente, tenha confiança que nada vai acontecer com você, né? Conhecimento você tem, os cuidados devem ser tomados, o marketing que você tem que fazer, e aí, obviamente, você está já em condições de recepcionar esses pacientes que vão precisar da gente, estão precisando e vão precisar da gente muito, tá bom? E a gente tem toda a condição do mundo de ampará-los, de tratá-los, né? Eu acompanho vocês aí nas mídias, nas redes sociais e tenho muito orgulho de todos vocês, fazendo ótimos trabalhos, né? Mas estou eu aqui sempre buzinando a cabeça de vocês. Quero mais, pessoal. Vamos lá. Vamos parar do comodismo, vamos parar com essas receitas, vamos fazer o que precisa, ler teu paciente, passar dicas, tal. Isso daí é bem bacana, tá? Então, acho que a gente tem que continuar fazendo isso. Bom? Sinto, às vezes, por não estar muito próximo de vocês sempre, né? Eu não tenho tanta energia sobrando, né? Eu tenho que desenvolver as tecnologias, atendo o dia todo também. Estamos nessa transição com aulas online, pessoal, que está... é assim, é muito ruim quem faz aula online, mas é muito difícil para a gente preparar. A gente tem que preparar toda uma sistematização, né? Para poder dar essas aulas online, né? Mas acredito que está alcançando todo mundo aí sim. A gente está tentando fazer o melhor e unidos venceremos, né? Longes, mas esses quadradinhos traz um calor, né, no coração da gente muito grande, um ânimo muito grande. É um saco fazer live, gente. Eu fico mal-humorado para fazer, mas quando eu começo, eu vejo vocês, é ótimo, é gostoso e de 1 hora eu falo 2 agora, né? Dura começar. Mas 8 horas agora, né? E gratidão a todos vocês pela paciência, tá, pessoal? Tudo bem? Posso me despedir de você? O sistema de limpeza que refere seria a varredura, ok? Andréa, é um dos principais ferramentas de limpeza. Só que na orelha, tá? Isso é feito, por exemplo, na escola francesa, tá bom? É que a gente não comenta esses detalhes em aula, né? Para não bagunçar a cabeça de vocês. Mas quando você lá na escola francesa acha um ponto álgico, um ponto hipercrômico ou hipocrômico, e você trabalha com ele, você está limpando os sistemas, tá?
Você está mandando um sistema informativo para o vagal, para o parasimpático tônico, que abre todo o sistema de recepção. Então, na orelha você faz limpeza também, no corpo, varredura, tá? Você sabia que um aparelho que faz, né, ou que uma ventosa faz, um guachá faz ali no corpo, hoje você paga quase 50 mil euros, né? E você faz com um copo de ventosa, com uma eficiência incrível dentro dos conceitos orientais, então no corpo sim, essa varredura aí. E na orelha, para quem não sabia, é a escola francesa. Você faz uma triangulação também com o Shenmen simpático. É limpeza, gente, tá? Você está ali, ó, estimulando o vago, você está limpando o sistema, você está pedagiando para que as inflamações do seu corpo não cheguem no teu cérebro, né? Então, pensa aí numa facilitação que esse carinha tão antigo, velho, oriental faz pela gente, né? E que hoje, graças a Deus, a gente tem aí estudos, né? Para conseguir dar nome, né? Para tudo isso que acontece. Sim, você está correto. Tá bom? Então, olha só o que vocês já sabem fazer, pessoal, tá? Sem modismo, sem purpurina, sabe? Faz o que é sóbrio, faz compound. Você tem que saber o que você está pisando, entendeu? Então, essa é a nossa trajetória e o meu jeito meio ogro de ser, né? É por isso que às vezes eu sou insistente, mas tem sempre uma lógica nisso que eu estou falando, né? Não é um capricho apenas, entendeu? E essas são, gente, são sistemas simples, trabalham pela gente. E eu não sei por que a gente fica perdendo tempo em ver sintoma do paciente, fica trabalhando dentro de protocolos. Eu acho muito difícil isso, gente. O mais difícil a gente faz. Agora, o que é mais simples? Bota um sistema que está pronto para você, põe lá, passa a régua em cima, o troço lê para você, trata por você, você faz muito pouco, né? E a gente acha que o simples é adivinhar o que o paciente precisa. Não consigo entender isso, gente. Não consigo. As ciências que eu fiz até hoje, todas elas, e não é só as orientais, não. As ciências ocidentais que eu estudo hoje, mais novas, não conseguem entender isso, pessoal. Não trabalha com receita, não trabalha com protocolo. A única ciência que trabalha com protocolo é a nossa ciência química. Caramba! Entendeu? E não é essa que eu pratico. Eu compactuo com ela e utilizo quando necessário. Mas não é essa que eu pratico. Tá? É essa a única que aceita protocolos. E mesmo assim, que briga que tá, né? O que eu ponho primeiro, né? Uso droga, pelo amor, dá até medo de falar, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina. Tava até pouco tempo aí conversando com a Tati sobre isso através da professora Flaviana, né? O que faz ivermectina, cloroquina, estudos, tal, que eu sei que ela pesquisa bastante também, né? Isso são protocolos. E olha o trabalho que dá. Agora a gente tem tudo pronto e fica babando em cima, fica se matando, gastando uma energia danada. Tá bom? Chega de falar, senão eu me empolgo. Eu ganhei uma esfirra de um paciente hoje aqui, ó, tô esperando para comer, tá? Então vou parar de falar aí. Adiantei. Jário, quer colocar mais alguma coisa? Não, Adriano, ó, tudo certinho, mais é agradecer mesmo, né? As suas palavras, como sempre, acalmam, nos tranquilizam e ainda mais dá muita segurança, né? Eu acho que isso, muito do que você falou, todos os nossos alunos veem isso dentro da sala de aula, né? A hora que você cita que não existe um pontinho, como que a gente vai tratar Covid? Pontinho. Então cai muito por terra tudo o que o pessoal vem vendendo, né? E quem está na linha de frente dentro de consultório sabe que isso realmente não existe. Não tem como tratar sintoma. Mas a partir do momento que a gente olha por ser humano, olha para aquela pessoa que está na sua frente e se coloca como instrumento, isso facilita mais as coisas, deixa as coisas mais leves, né? E aproveitando aquilo que você citou, para quem está aqui com a gente vai liberar amanhã no canal do Adriano no YouTube, gente. Só você acessar o YouTube, vai lá, coloca Dr. Adriano Zunstein, segue lá o canal, que a gente vai postar também, se você que chegou um pouquinho atrasado ou vai precisar sair mais cedo. Quiser compartilhar com algum amigo, acompanha lá, que amanhã a partir de umas 8 horas já vai estar o vídeo prontinho para vocês,
você pode estar compartilhando. A gente vai liberar também nas mídias sociais para quem quiser reassistir. E a gente vai liberar também o link para inscrição para a live da semana que vem, onde a gente vai estar falando um pouquinho para o marketing, para o profissional da área da saúde. E o professor vou estar fazendo um bate-papo com o professor Adriano. E o doutor Adriano também vai falar sobre essa recepção, né? Como você recepciona o seu paciente e a maneira da sua postura frente ao seu paciente, né? São maneiras de você interagir, você se mostrar um profissional de competência e mostrar todo o seu valor para o seu paciente. É isso aí. Obrigado, Maravilha. Adriano. E a gente coloca na íntegra, por isso que eu tomo cuidado para não falar muito palavrão, né? Acho que eu não falei nem hoje não, né? Tô tranquilo hoje. Não, hoje foi tranquilo. Não vou precisar editar, não. Tô aprendendo agora. Tô ficando acomodado. Ele vai ficando mais velho, vai ficando mais cara de pau. Acha que ganha o direito de falar tudo, né? Mas hoje eu me contive mais. Então tá bom, pessoal. Uma ótima noite para vocês, tá? Um resto de semana aí maravilhoso. Se tiver algum aluno que a gente vai se encontrar aí final de semana, até o finalzinho de semana, você vai estar na igreja, a gente vai ter aula, né? Vai estar lá com a Flávia. Então tá joia. Gente, boa noite a todos e gratidão mais uma vez pelo seu tempo, tá? Por entrar aí na sua casa e rever, tá? Fiquem com Deus, gente. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Buenas.